Um tipo de comentário que eu recebo assim muito aqui no canal, faz tempo desde que eu comecei o canal, é de gente falando mais ou menos o seguinte: eu gosto muito do que você fala, eu me identifico com o que você fala e eu me sinto acolhido nos meus pensamentos porque eu não consigo compartilhar ideias fora de um determinado enquadramento no meu mundo, no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, na minha família, no meu casamento, enfim. Porque me parece que todo mundo, apesar dos pensamentos serem diferentes, as religiões serem diferentes, as ideias serem diferentes, das preferências políticas, enfim, serem diferentes, mas me parece que está todo mundo ainda que diferente, mais ou menos na mesma direção. E quando você propõe algo que não se enquadre necessariamente na expectativa daqueles que esperam de você uma ideia específica, isso gera, no mínimo, um estranhamento. E nesse estranhamento as pessoas se apressam em te rotular. Você é isso, você é aquilo, ou te isolar, inclusive. Até para não pagar esse preço do isolamento, tem muita gente que simplesmente abafa aquilo que pensa, sente, entende em relação à vida e se mantém sufocado numa sociedade que te oprime em relação à possibilidade de pensar do teu jeito. Eu tenho uma ideia em relação a isso. A nossa sociedade precisa de um ordenamento. Afinal de contas, o que é a sociedade? A sociedade é a somatória de indivíduos. Mas os indivíduos têm olhares diferentes, interesses diferentes, perspectivas diferentes à vida. Sempre foi e sempre será assim. Afinal de contas, nós somos diferentes. E mais do que isso, nós vivemos em contextos diferentes. Quem vive numa favela, quem vive num bairro nobre, quem vive no Oriente, ou quem vive no Ocidente, quem vive no campo, quem vive na cidade, e mesmo entre os que vivem na cidade, vivem no campo, mesmo os que se assemelham, né, em algumas escolhas sociais, tem perspectivas diferentes, ainda que ligeiramente da vida. Então, para que a gente não fique batendo cabeça como sociedade, é necessário que haja um sistema. Por isso, uma ética, uma lei, uma moral, um regramento, enfim, algo que mais ou menos nos encaminha como coletivos. Mas o coletivo é feito de indivíduos. E para que o ordenamento se coloque de maneira eficaz, muitas vezes sobre esse coletivo, que é a somatória de indivíduos, se coloca uma espécie de verniz. Sobre esse verniz, a impossibilidade de qualquer tipo de penetração de ideia ou de pensamento que, em tese, crie algum tipo de desarticulação daquela massa, daquele grupo que é mobilizado por um entendimento da sociedade. Para ser mais simples, né? Os pensamentos se impõem para a gente como verdadeiros e na nossa sociedade é criada uma série de gatilhos, de esquemas para que a gente se sinta mal por contrariá-los. Afinal de contas, você estará errado. Para que se mobilize uma massa, para que se controle uma massa, para que a massa se mantenha dócil e dentro das diretrizes, como os bois que vão naquele caminhozinho, né, naquele corredorzinho até a morte sem se rebelar, sendo eles muito mais fortes do que os homens. Então, para que a sociedade se mantenha sob os corredorzinhos das instituições, é necessário que não haja questionamento. Sempre foi, continua sendo e provavelmente sempre será assim. Pensar diferente representa questionar. Pensar diferente representa querer saber por quê. Pensar diferente representa buscar outros caminhos. E o pensamento diferente por si só não quer dizer que seja melhor, necessariamente. Mas qualquer mudança de sociedade, qualquer mudança de rota, qualquer mudança de rumo, nasce das ideias, nasce dos pensamentos. Mesmo as mobilizações que lá adiante vão repercutir em mobilizações de massa que alteram movimentos da história, nascem de pequenos focos de pensamento. E esses pequenos focos de pensamento, eles são inibidos por essa verniz, que é promovido pela cultura, pela arte, pela religião, pelas ideias da sociedade de maneira geral, pela nossa distração cada vez maior, pela nossa preocupação, pelo nosso medo, como eu gravei no vídeo recente, pela nossa necessidade de sobrevivência. Viver é difícil, então você se rala, você trabalha, você se mata para ganhar um salário, para pagar suas contas, para não ir para o SPC, para no fim de semana aproveitar para comprar um carro e para pagar milhares de impostos o tempo inteiro. E você está ocupado demais para pensar em qualquer coisa que seja fora desse ordenamento. Mas tem gente que pensa. Não sei te explicar por que, que uns pensam, outros não. Tem gente que se incomoda, tem gente que se inquieta.
E são esses que, de maneira geral, vêm para cá. E é para esses que, de maneira geral, eu falo. Claro que entre esses tem os da massa que vêm para cá. E, enfim, compartilhar pensamentos de massa. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: não se inquiete. Esse tipo de pensamento jamais vai ser um pensamento de massa. Por isso que esse canal nunca vai ser um canal de massa. Porque a massa consome determinado tipo de ideia que a legitima. A massa é programada para ser legitimada. A massa é programada para não questionar, para não duvidar. Não duvide, tenha fé. É um dos dogmas da nossa sociedade. Seja lá em quê? É importante você ter fé. Ué, por quê? E se eu desarticulo a minha fé? E se eu duvido? E se eu pergunto? E se eu questiono? E se eu quiser saber um pouco mais? Ainda que eu tenha consciência que o ser humano jamais vai poder, como tem num livro meu, uma frase que virou até subtítulo do Éden, que diz: nunca haverá explicações satisfatórias enquanto a visão do todo for parcial. A nossa visão sempre será parcial porque nós somos parciais. Nós não sabemos o que é o todo. Mas isso não quer dizer que a gente não possa evoluir um pouco mais e que essa evolução não possa se projetar nos nossos sistemas, na nossa ideia do que representa política, na nossa ideia do que poderia representar religião, arte, cultura de maneira geral, livres, expondo os mais infinitos mundos que cada ser humano abriga. Por isso eu quero, de um lado, gerar em você algum tipo de inquietação no sentido de que seus pensamentos nunca serão pensamentos de massa enquanto você se mantiver assim. Não espere que a maioria te entenda. Não espere que a maioria te aceite. E quanto antes você entender isso, mais livre será em relação aos seus próprios pensamentos. E por outro lado, eu quero te acalmar. Por te fazer saber que cada movimento relevante no mundo, cada movimento importante na história do pensamento, nasce de pequenos indivíduos, que nos pequenos focos, sem a expectativa de agradar massas, consegue disseminar minimamente a semente daquilo que a sociedade vai chamar de transgressão, de antiético ou de rebeldia, enfim, vai chamar os nomes heresia. Os nomes são muitos. Mas os selvagens, e a história está aí para provar, são aqueles que não se contêm nas formas. E, no mínimo, se permitem ir um pouco adiante. E questionar. E perguntar. Esse vídeo é um vídeo de solidariedade a você. E de boas-vindas a todos aqueles que são, de alguma maneira assim, que se identificam com isso. E que acompanham aqui o meu canal. Fique bem.